Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso webinar. Eu vou maximizar aqui a minha tela, começar a nossa apresentação. Eu peço que todos vocês que estiverem participando, se tiver algum problema com o áudio, né, ou com a tela aqui de apresentação, vocês, por favor, avisem que a gente está aqui trabalhando para a questão da apresentação em dia. Então, boa tarde a todos. Hoje o tema do nosso webinar é um tema que já foi tema de palestras, né, na Associação Internacional de Engenharia ISP, já foi tema também de um webinar logo no começo daqui do programa do Nordic Academy, que é o nosso treinamentos, né? A gente fez um webinar sobre contenção e agora, com toda essa questão aí da Covid-19, né? Toda a questão envolvendo aí a disseminação de vírus e os cuidados todos de higiene que a gente tem tido aí no nosso dia a dia, né, essas iniciativas de quarentena e tudo mais, surgiu então a necessidade da gente voltar com esse tema, né, da contenção, porque ele é um tema que ajuda a gente a entender também um pouco dessas iniciativas de contenção de vírus e contenção, né, da disseminação, né? E tem uma outra questão envolvida também, que a partir de agora, alguns fabricantes eles estão aumentando a produção de alguns determinados produtos em função aí de uma demanda possível, né, com relação ao combate da Covid. Alguns laboratórios estão adaptando as suas áreas de pesquisa, né, para contribuir para o desenvolvimento de drogas, né, para combater a Covid. Então, tem um tema que volta a ser um tema importante também, que é o de compartilhamento de áreas, né, e o risco de compartilhar áreas de produção, sobretudo dentro de uma fábrica de medicamentos, né. Então, a gente vai falar um pouco sobre contenção do ponto de vista geral, do aspecto geral, mas, na medida do possível, tentar atualizar, então, trazer o assunto da Covid e desse nosso desafio aí como sociedade. Eu sou o Sil, mas parei com algumas pessoas que me conhecem. Eu trabalho na Nórdica, né? Eu trabalho aqui no setor na consultoria da Nórdica, né? Tenho pouco mais de 21 anos de experiência na indústria farmacêutica. Tive a oportunidade, a sorte de trabalhar com projetos para os mais variados clientes e tamanhos e tipos, então eu me considero um privilegiado nesse sentido. Eu tive oportunidade de trabalhar em muitos projetos e, mais recentemente, aí, nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado muito firme com a ISP, com a Sociedade Internacional, né, ou Associação Internacional de Engenharia Farmacêutica, né? Participo na ISP como palestrante, né, sobretudo nos temas de arquitetura industrial, engenharia industrial, né? Participo do comitê de contenção, que é justamente o assunto que a gente vai falar, e participo também do comitê de sustentabilidade. Então, se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, no final da apresentação tem os meus contatos, né, o meu e-mail. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Já meio que pulei essa parte, mas enfim, a gente vai falar sobre conceitos básicos de contenção, né? Então, o que é contenção, né? Da onde vem esse termo e em que ele se aplica dentro da engenharia farmacêutica e dentro da engenharia industrial. Vamos falar um pouco de assuntos mais específicos, a contenção, né? Conceito de áreas de trabalho, né? Áreas onde você desenvolve um determinado processo, seja ele farmacêutico, seja ele de biotecnologia, né? Ou seja a produção de uma droga potente ou até de uma droga que não tem a classificação como droga potente, e também de vacinas, né? E medicamentos à base que usam o conceito de biotecnologia. Vamos falar um pouco sobre as cascatas de pressão, né? E o papel da cascata de pressão como ferramenta de contenção. Vamos falar um pouco sobre airlocks, que airlock
é um tema que muita gente tem dúvida, né? É uma exigência regulatória, não é? Para que serve? De que maneira o projeto meu airlock? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Falar sobre os sistemas de descontaminação, né? Que são importantíssimos quando a gente está falando principalmente de contenção de processos que envolvem drogas de alta potência e também de processos que envolvem manipulação de vírus e bactérias para desenvolvimento de vacinas. Então, os sistemas de descontaminação são fundamentais para uma operação segura de uma fábrica. No final, a gente vai falar um pouco sobre OEB, né, bandas de exposição de operadores, que se aplica, um conceito que se aplica à produção de drogas, né, na maioria das vezes drogas potentes, então existe um sistema de classificação, né, desse nível de exposição, e também de BSL, Biosafety Level, o nível de biossegurança, né, que é o equivalente do ponto de vista das drogas biológicas e dos medicamentos biológicos. E no final a gente abre um pouquinho aí para um bate-papo, né, com algumas considerações finais, de novo voltadas aí a esse assunto da Covid. Conceitos básicos de contenção, então, né, contenção é um assunto que ele pode ser muito genérico se a gente não tiver um direcionamento, né, para onde, de que forma olhar para a questão da contenção, né, nos processos de produção. Mas, basicamente, o termo contenção, né, no contexto da indústria farmacêutica, ele se refere à limitação de uma determinada substância, né, ou agente. Então, é o princípio que eu estou usando um determinado ambiente ou um determinado equipamento para manipular uma substância e a contenção, então, vamos dizer, é a habilidade que eu tenho de manter aquela substância dentro de uma área controlada, dentro de um volume controlado, seja ele no âmbito do equipamento de processo ou também no âmbito do ambiente, da sala, né? Então, a contenção ela inclui medidas, né, que limitam a dispersão, né, de substâncias principalmente altamente potentes, né, e algumas outras características, né? Ela serve para reduzir a disseminação de uma atmosfera mais ou menos contaminada com um ambiente de produção. Por que a gente fala mais ou menos contaminada? E aí eu quero lembrar que todo o material de apresentação desse webinar vem dos guidelines da ISP, né? Sobretudo o guideline de contenção. E aí, por que a gente usa o termo mais ou menos contaminada? Porque do ponto de vista de GMP, não existe algo como uma área completamente limpa ou completamente sanitizada. Sempre existe, do ponto de vista científico, algum tipo de resíduo de substâncias dentro de um determinado ambiente. A pergunta, do ponto de vista de qualidade, é até que ponto esse resíduo de um determinado produto afeta a qualidade do outro produto que eu vou rodar na mesma sala. No caso, eu estou compartilhando uma sala. Então, voltando, se eu rodo um determinado produto, uma determinada substância dentro de um ambiente, mesmo o mais eficaz processo de limpeza, de descontaminação, sempre existe algum nível residual, e esse residual ele pode ser ou não aceitável, né, para eu afirmar que aquele ambiente está limpo para produzir um outro produto. Um outro conceito importante também que os guidelines, principalmente da ISP, propõem é que não existem unidades completamente fechadas. O que a gente quer dizer com isso? A estanqueidade das salas e a estanqueidade dos equipamentos, ela nunca é atingida 100%. Sempre existe um nível, um residual, um pequeno tipo de vazamento entre os ambientes. Então, esse conceito de hermeticamente fechado, ele é um conceito que atrapalha a gente na hora de tomar algumas decisões e de fazer uma boa análise de risco para apontar um ou outro método de contenção, né? Seja ele um equipamento autocontido, ou seja uma sala com pressão negativa. Se a gente leva em consideração que não existem unidades completamente fechadas, a avaliação se torna um pouco mais rigorosa e um pouco mais precisa, né? E
por último, né, para que toda a questão da contenção funcione de uma maneira harmônica, o fluxo de pessoas e de materiais sempre tem que ser levado em consideração no planejamento da contenção de equipamentos e também de salas, né? Sempre tem que ser levado em consideração que aquela sala ela vai ter um determinado fluxo de materiais, os materiais eles têm que ter um critério para entrar e para sair das áreas produtivas, assim como as pessoas também precisam se submeter por determinados critérios. Um exemplo disso é a paramentação. Então, quando a gente diz que o fluxo completo de materiais e de pessoas tem que ser considerado, por exemplo, ao projetar-se uma sala limpa, tem que ser considerado o tipo de paramentação, aonde a paramentação será feita, para que a gente não incorra numa sala que não tem um desempenho adequado para produzir um determinado produto, um determinado medicamento. Então, o principal conceito de contenção e o principal recado que a gente tem que ter, ou a principal divisão, vamos dizer, entre os sistemas de contenção, é a contenção primária e a contenção secundária, né? Entendendo como funciona cada um dos tipos de contenção, a gente começa a fazer um bom projeto de área limpa. Então, a contenção primária é aquela que se refere às medidas, né, que reduzem a dispersão da substância no nível dos equipamentos de produção. Então, por exemplo, quando eu especifico uma compressora encabinada, uma compressora contida, eu estou trabalhando a questão da contenção primária. Então, a minha fonte de disseminação de uma substância é o processo de compressão e eu estou especificando um equipamento que vai minimizar a dispersão da substância dentro daquele ambiente. Então, eu tenho, por exemplo, uma solução como um equipamento encabinado. Da mesma forma, funcionam, por exemplo, os isoladores, né? Se eu tenho que fazer a manipulação de uma matéria, de um insumo farmacêutico ativo, né? Que tenha um alto grau de periculosidade ou que seja uma substância altamente sensibilizante, é adequado que eu pense em manipular isso dentro de um isolador, que é um equipamento que efetivamente isola o operador da operação, né? Então, esse seria um outro exemplo de contenção primária. Os sistemas de barreira descartáveis, né, que são extremamente utilizados fora do Brasil, que são aquelas barreiras, né, ou isoladores flexíveis, que você utiliza uma vez, utiliza para um determinado processo e depois você descarta aquela barreira, né? Aquilo, obviamente, tem uma função específica, mas é um outro exemplo. E até as exaustões locais, né? O pessoal está acostumado com aqueles extratores de pó próximos à saída das compressoras, né? Que é um dos exemplos aí de contenção primária também mais comuns. É importante mencionar que a disseminação de substâncias ela ocorre muito mais facilmente em operações que envolvem a manipulação de pós ou a geração de pós. Então, por exemplo, processos de dosagem, processos de pesagem de pós, processos que envolvem a compressão de produtos altamente potentes, são processos críticos, né? A disseminação de substâncias pela atmosfera ela é uma disseminação muito comum e ela direciona a maior parte dos esforços que a gente vai mencionar aqui ao longo do webinar, como esforços de proteção, né, das salas. Vocês vão entender mais um pouquinho à frente isso. E complementando, né, o conceito de contenção, falamos de contenção primária, que é aquela que ocorre no nível do equipamento, mas existe a contenção secundária, né? E ela se baseia no seguinte ocorrência. Se houver uma falha da contenção primária, eu tenho que ter uma segunda barreira de contenção para minimizar a disseminação de uma determinada substância. Então, a contenção secundária, nesse sentido, ela refere-se às medidas que reduzem a dispersão da substância para além da contenção primária, né? Então, no caso de uma falha da contenção primária, a contenção secundária cumpre o papel, né, de manter segura a operação da planta. O exemplo principal de contenção secundária
é a própria sala limpa. A sala limpa ela serve como um sistema importantíssimo de contenção secundária, né? A maneira como, de novo, os operadores acessam as salas limpas, a maneira como os materiais entram e saem das salas limpas, né? A forma que você se paramenta, a forma como você se desparamenta e se descontamina, ela faz parte do sistema de contenção secundária e faz parte do projeto das salas limpas. Da mesma maneira, né, os sistemas de airlocks. A gente vai falar um pouco mais profundo, né, sobre airlocks, mais aí para frente, mas é a mesma questão, né? O airlock ele também é uma ferramenta importantíssima de contenção secundária, sobretudo quando ele é usado, né, junto com o conceito de cascata de pressão, né, de pressurização de ambientes. Os pass-throughs, da mesma forma, né? Os pass-throughs, eles são os principais, vamos dizer, ferramentas que a gente tem para passagem de materiais entre ambientes, uma passagem segura de materiais ambientes, né? Esse também entra como um exemplo aí de contenção secundária. E até mesmo os tapetes adesivos, né? Muita gente trabalha em planta farmacêutica tá familiarizado com esses tapetes, né? Mas qual é a ideia do tapete adesivo? Você, ao pisar no tapete, ele obviamente ele é adesivo, então todo a particulado que está solto na sola, né, do sapato fica preso ali no adesivo. Ele serve como uma maneira de você limpar as solas do sapato de quem está entrando num determinado ambiente. Então, o tapete adesivo, por exemplo, é um dos outros exemplos aí de contenção secundária que fazem parte dessa mesma família aí. Então, basicamente, contenção primária no nível do equipamento. Contenção secundária é a segunda barreira de proteção, principalmente para quando falha a contenção primária. Dentro de uma planta farmacêutica, isso faz parte também do conceito de proteção, tanto de produto quanto de pessoas, né? Alguns assuntos devem ser levados em consideração. Por exemplo, o fluxo de pessoas e o fluxo de materiais. Então, de uma maneira geral, os fluxos de pessoas, né, eles têm que seguir regras claras. Isso serve, sobretudo, para treinamento de equipes, treinamento de funcionários que vão trabalhar dentro da área produtiva. Então, uma planta de fluxo de pessoas, ela bem detalhada, ela bem documentada, ela serve para orientar as pessoas qual a rota que ela tem que tomar para chegar a determinada sala de processo. Da mesma forma, essas plantas, né, elas servem como uma maneira de registrar de que forma aquela planta foi concebida, né? Qual foi o conceito de fluxo, o conceito de movimentação de materiais dentro de uma planta. Então, é extremamente importante, extremamente recomendável que o fluxo de pessoas seja registrado em documentos, né? Como por exemplo, uma planta de layout ou implantações, tá? É uma maneira também de você garantir depois um futuro, uma rastreabilidade caso haja alguma mudança, né, no fluxo de pessoas. Dependendo da classificação das áreas limpas, né, elas devem ser acessadas através do sistema de anticâmaras apropriado, né, e com separação controlada de zonas. O que isso quer dizer? Que o fluxo de pessoas, para que haja, por exemplo, o ingresso de uma pessoa dentro de uma sala limpa, dependendo da classificação, dependendo do grau de proteção que você quer dar ao produto e ao operador, é adequado que seja usado as anticâmaras como um sistema de proteção, né, e de controle de separação entre áreas. Quando a gente falar um pouco mais sobre cascatas de pressão, mais à frente, esse conceito vai ficar bem mais claro. Com relação também ao fluxo de pessoas, um ponto importantíssimo, né, para a operação segura de uma fábrica, seja de drogas de alta potência ou seja de preparos biológicos, é a questão da paramentação, né? Então, a paramentação final, né, que é aquela paramentação que o operador vai colocar, vamos dizer, a última camada de roupa que ele vai utilizar para fazer aquela operação unitária, e também a desparamentação, né, ou seja, ao final do processo dele, como ele retira aquela roupa, aonde ele retira aquela roupa, deve acontecer dentro dos airlocks.
assim como também a descontaminação e o armazenamento de EPIs. Então, os airlocks, quando a gente fala de fluxo de pessoas e ingresso de pessoas, conceito de entrada de pessoas dentro de áreas classificadas, né? Esses dois, o airlock ele serve, ele tem meio que uma função dupla como o papel dele é um papel que serve tanto para regular, vamos dizer, a separação controlada entre zonas, como também servir de um ambiente de paramentação e desparamentação e de descontaminação e de armazenamento de EPIs. Então, o projeto do airlock ele é muito importante, ele é fundamental para a operação segura de uma fábrica que opera drogas de alta potência. Com relação ao fluxo de materiais, né, algumas características aí propostas pelo guideline da ISP, né? O fluxo de materiais ele pode ser descrito conforme a cadeia de produção, então desde o transporte, né, da entrada do material nos almoxarifados, abastecimento das salas de processo, o processamento, testes e o armazenamento do produto final, ele resume então a cadeia, né, ele é resumido pela cadeia de produção, né? Dependendo do arranjo, é possível compor fluxos horizontais e verticais e até mesmo cruzamento de fluxos. Então, em plantas, por exemplo, que operam em um único nível, você tem uma variedade de fluxos horizontais, mas não é necessariamente um problema você ter uma planta que opera em diferentes níveis, onde você também tem a questão de movimentação vertical de produtos. E o cruzamento de fluxos, ele pode ser, na maior parte das vezes, aceitável, obviamente, desde que ele seja acompanhado, essa escolha seja acompanhada de uma análise de riscos, mas ele pode, sem problema algum, haver fluxos cruzados. Considera-se aí medidas de proteção, né, dos produtos para minimizar o risco de contaminação cruzada. Por exemplo, o acondicionamento desses produtos em bags identificados, né? O acondicionamento desses produtos, por exemplo, matérias-primas e produtos acabados ou produtos em granel em formatos diferentes que podem ajudar na questão do cruzamento de fluxos. Mas não é, desde que seja feito de uma forma controlada e desde que seja feito de uma forma consciente. Por exemplo, compartilhar um elevador para subir matéria-prima e para descer produto acabado ou para descer produto em granel não é necessariamente um problema do ponto de vista de GMP. Fluxos de materiais, né, da mesma forma como os fluxos de pessoas, eles têm que seguir regras claras, né, e da mesma forma como a gente falou no fluxo de pessoas, ele tem que ser registrado, né, em plantas de fluxo de materiais na maior parte das vezes. E o mais importante é que esses documentos sejam utilizados para como uma forma de rastrear eventuais mudanças de fluxo dentro das fábricas, né? Então é importante que os fluxos sejam estabelecidos. Quem tem experiência em aprovações de projetos na vigilância sanitária sabe que plantas de fluxo, seja de pessoas ou materiais, elas são uma exigência. E mais do que isso, elas ficam registradas, né, no racional da aprovação de uma determinada operação. Então, é importante que essas plantas sejam rastreáveis e que toda mudança, né, nos fluxos de pessoas e materiais seja registrada aí nesses documentos. Falando sobre entradas e saídas, né, entradas e retiradas de materiais, eles nas salas limpas, né, dentro dos ambientes produtivos, sobretudo quando a gente fala em drogas de alta potência, a entrada e a retirada tem que acontecer através de airlocks. Seja airlocks, né, daquele tipo de airlock tradicional que a gente conhece, com portas em ambos os lados, portas intertravadas, né, as antecâmaras de material, aquele que você coloca o pallet inteiro dentro de uma antecâmara, né, e retira do outro lado, ou até mesmo os pass-throughs, né, aquelas pequenas caixas onde você passa quantidades pequenas de materiais. O importante é que, do ponto de vista de contenção, os invólucros, seja eles quais forem, seja uma bombona, ou seja um bag, ou, enfim, qualquer outro tipo de invólucro, ele tem que ser limpo antes de entrar na sala limpa.
né, antes de entrar no ambiente de produção, no ambiente de processo. E aonde é que eles têm que ser limpos? Eles têm que ser limpos nos airlocks. Tá? Não é adequado que você faça limpeza de materiais antes de entrar numa sala de processo, por exemplo, no corredor, né? Então, o melhor lugar, o lugar mais apropriado para fazer a limpeza dos invólucros, né, que vão entrar em áreas de produção, né, para evitar contaminação com outros materiais, é dentro dos airlocks. Esses conceitos básicos, eles ajudam a gente a tomar as decisões de projeto durante o projeto de uma sala limpa ou de uma área de produção. Vamos entrar agora no assunto que é o conceito das áreas de trabalho, né? A área de trabalho, ela pode se resumir, né, o termo área de trabalho como sala limpa, por exemplo, né? Mas ela é a área onde o processo efetivamente vai acontecer, né? Onde, por exemplo, um processo de pesagem vai ocorrer, ou um processo de dosagem, ou um processo de construção, né? Então, essas áreas onde esses processos diferentes vão acontecer, elas têm que ser projetadas seguindo alguns conceitos e não, alguns aspectos importantes não podem deixar de fazer parte aí do projeto dessas salas limpas, né? Então, seguindo o texto, o conceito de workspace tem que ser desenvolvido de acordo com o potencial de danos, né? Que é definido baseado em análise de risco. Então, o primeiro, vamos dizer, item, né, a ser considerado no projeto de uma sala limpa, quando desenvolvendo aí o projeto de contenção primária e secundária, é entender que tipo de produto está sendo manipulado dentro daquela sala. Qual é o potencial de dano daquele produto para o operador, né? E aí, obviamente, depois, feito uma análise de risco para entender o que é possível em termos de tempo de exposição, né? Define-se, né, os conceitos de proteção. Devem ser considerados que em algumas regulamentações demandam áreas dedicadas para a produção de certas substâncias altamente potentes. Nesse caso, deve ser definidos grupos de salas dedicadas para cada substância individualmente. Até bem pouco tempo atrás, a RDC 17, que era a RDC que falava sobre boas práticas de produção de medicamentos aqui no Brasil, ela era explícita a respeito das substâncias que não poderiam ser feitas em áreas compartilhadas. Então, por exemplo, as penicilinas, cefalosporinas, alguns não beta-lactâmicos, esses tipos de substância eram claramente citados na RDC 17 como sendo produtos que não poderiam ser feitos em áreas compartilhadas. A nova RDC ela propõe uma outra abordagem, muito mais alinhada aí com o FDA e com a Eudralex, né? Ela propõe que sejam realizadas análises de risco para entender qual é o grau aí de risco, né, de perigo, para se compartilhar uma determinada área. Mas, de qualquer maneira, essa análise regulatória, essa análise de código, de legislação, ela é fundamental, né, para os profissionais que vão fazer projetos de plantas farmacêuticas, né? Tanto para o pessoal que trabalha na área de processo, né, que estabelece os critérios de qualidade, né, e os critérios de segurança para a operação das plantas, como também o pessoal de arquitetura, né, o pessoal de engenharia, principalmente de HVAC, né, para entender quais são os limites aí legais para compartilhamento de áreas. É muito importante aí como um aspecto de consultoria, né, que os profissionais estejam preparados para indicar, né, melhores soluções para as plantas, né? E isso faz parte entender também essa questão da limitação de legislação. Mas, basicamente, hoje em dia, nos dias de hoje, depois da nova RDC, as análises de risco elas têm que ocorrer para basear as decisões aí de compartilhamento ou não de áreas. Quais são os aspectos, então, mais importantes, né, na elaboração do conceito da área limpa, né, no conceito do workspace? Então, a toxicidade da substância, né, o quão tóxica essa substância é, né, para o operador e para o meio ambiente, né, de uma forma geral,
mas de que forma você conhecer o tipo de produto ou o tipo de substância que está sendo manipulada dentro de uma sala limpa. A probabilidade de escape, né, da substância é um outro item que é importantíssimo no projeto da sala limpa, ou para entender, né, no projeto da questão da contenção primária e secundária. Por exemplo, a gente sabe que pós com densidade muito baixa, eles tendem a ficar em suspensão. Então, processos de pesagem de pós com densidade muito baixa trazem um risco muito grande de contaminação do operador. Então, e também, né, uma vez considerando uma falha na contenção primária, também há um risco muito grande dessa substância ficar em suspensão dentro das salas limpas. Então, de que forma a gente pode minimizar esse risco? Eu estabeleço um equipamento contido ou um equipamento isolado para trabalhar, né, na contenção primária. Do ponto de vista de contenção secundária, eu posso estabelecer critérios, por exemplo, de sistemas de exaustão através de dutos de retorno baixo, né, que criam um fluxo unidirecional e ajudam a conter e ajudam a retirar determinadas substâncias de dentro das salas limpas. Então, essa são, vamos dizer, escolhas que a gente pode ter a partir do entendimento da probabilidade de escape da substância. Né? O potencial de propagação e principais rotas de propagação da substância, é importantíssimo que a gente entenda isso, né? Então, numa eventual falha do sistema, por onde essa substância tende a escapar? É pelo meu sistema de ar-condicionado? É pelo meu sistema de dutos? Pela uma fresta no meu sistema de divisórias? Ou então no meu sistema de forros, de salas limpas? Então, entender por onde o produto tende a escapar, né? Ou de repente para dentro de um airlock que funcione como uma pia, né? Um ralo, com impressão negativa, né? Em relação a uma sala de processo, por onde o meu produto tende a escapar. É importante entender isso para que também essas escolhas de engenharia sejam feitas para minimizar um potencial contaminação. Qual é a minha capacidade de coleta de uma determinada substância, né? Então, se eu tenho um acidente, por exemplo, que me derruba um tambor, né, com alguma substância em pó, ou então um bin que eventualmente uma falha num sistema de selo de um bin, né, de uma tampa de um bin, eu tenho que avaliar qual é a minha capacidade de recolher aquele produto, né, de coletar aquela substância. Se for uma substância líquida, né, de que forma eu vou coletar? Né, vou direcionar para um dreno, vou ter algum outro tipo de artifício para coletar. Então é importante também que isso seja levado em consideração. O perigo da propagação por pessoal contaminado, né, deixando as salas limpas. Esse, eu diria que é um dos principais perigos, né, principalmente quando há manipulação de pó. O pó ele fica impregnado em roupa, né, ele fica impregnado nos uniformes, né, na paramentação, e facilmente um operador pode carrear ou pode levar uma substância entre uma sala e outra, ou uma substância entre uma sala de processo e um corredor, né? Então, de que forma a gente contém, ou de que forma a gente minimiza a questão do perigo de pessoal contaminado, deixando as salas limpas? E aí esse item também, ele tem uma certa correlação, né, com essa questão da disseminação viral, né? Nesse período que a gente está de Covid-19, né? É similar à questão, por exemplo, se eu estou contaminado, né? De que forma eu posso entrar de uma maneira segura na minha própria casa, né? Ou de que forma eu posso levar o vírus para outros lugares, né? Então há uma correlação aí com essa questão de contenção importante, né? Por exemplo, profissionais da área de saúde que trabalham em UTIs, né? De que forma eles podem minimizar o risco de carregar o vírus para fora desses ambientes, né? Aí entram os vestiários, entram os critérios de descontaminação que a gente vai mencionar ao longo desse webinar.
mas é exatamente esse risco dentro de uma indústria farmacêutica que esse item é relacionado. A limpeza segura e completa da sala limpa, né? A sala limpa ela tem que ser sanitizada após o processo, né? Para a entrada de um outro produto ou até para a continuidade de um determinado trabalho. Mas de que forma eu consigo limpar essa sala limpa, né? De que forma os meus materiais de acabamento reagem a determinados produtos de limpeza, isso tem que ser levado em consideração no projeto, né? E faz parte de um sistema de segurança de contenção. De que forma eu coleto os meus recipientes contaminados? Então, eu tenho um determinado, por exemplo, em uma área de pesagem, eu posso ter determinados utensílios que entram em contato direto com o produto, né, com um produto sensibilizante ou um produto contaminante. De que maneira eu trato e coleto esses recipientes contaminados, equipamentos e resíduos, né, sem o risco de contaminação ou propagação, né? Isso tem que ser considerado. Acessos para limpeza em todas as áreas contaminadas. Muitas vezes eu tenho um determinado equipamento de processo dentro de uma sala limpa e aquele equipamento de processo tem várias faces, várias portas que têm que ser acessadas para que seja feita uma limpeza. O projeto da sala limpa ele tem que ser norteado para a operação de limpeza também. Não só a operação de manipulação ou de processamento de uma determinada etapa unitária, mas também de que maneira as equipes conseguem fazer a sanitização e a limpeza das salas limpas, né? Isso é importantíssimo. E essa questão do acesso é justamente isso, é literal. É o acesso para a limpeza, né? De que forma eu chego nas áreas para que seja feita a limpeza apropriada. Obviamente, né, o espaço das áreas de trabalho ele tem que ser suficiente para um trabalho ergonômico, para um trabalho seguro, mas, sobretudo, quando a gente fala em projetos de plantas para alta potência, né, o equipamento de proteção individual. Então, muitas vezes, o operador ele tem que trabalhar com um ar dedicado, ele tem que trabalhar com um escafandro. Então, esses EPIs eles são grandes, eles dificultam a mobilidade, e as áreas limpas elas têm que ter um espaço adequado, né, suficiente para trabalho com esse tipo de equipamento. Suprimento de ar respirável, muitas vezes, então, voltando, né, o operador ele tem que trabalhar com um suprimento de ar dedicado a ele, né, um suprimento de ar individualizado. Então, esse suprimento ele tem que ser levado em consideração também na hora de projetar salas limpas. E também, por último, as rotas de fuga, né, que fazem parte aí de um conjunto de critérios de segurança que tem que entrar no conceito de áreas de trabalho. Esses aspectos são aspectos importantíssimos e eles servem como um checklist, eles servem como uma lista de verificação para saber se a gente está projetando uma sala limpa adequada ou não. Dentro de um projeto de sala limpa, então, esses aspectos têm que ser sempre considerados. Também para o desenvolvimento de um projeto de sala limpa, alguns conceitos têm que ser desenvolvidos. Esses conceitos, eles normalmente eles estão capturados, né, numa URS, num requerimento de usuário. Lembrando que o requerimento de usuário ele passa a ser uma exigência a partir da última RDC, né? Então, o requerimento de usuário ele faz parte do processo de qualificação do projeto, de qualificação, né, do processo. E esses itens, né, que estão listados aí, todos esses conceitos, eles têm que estar presentes no requerimento de usuários. Então, por exemplo, fluxo de materiais. Quando eu faço um requerimento de usuário para um projeto de uma sala limpa, é importantíssimo que eu consiga descrever qual é o conceito de fluxo de materiais. O que isso significa? De que maneira o material entra e de que maneira o material sai da sala limpa. Isso diretamente relacionado ao tipo de invólucro que o material vai utilizar, né? Então, se o produto vem numa bombona, se o produto vem num bag, né? Se o produto vem em uma garrafa, um canister, ele tem que ser considerado, né? Como é que ele entra e como é que ele sai dentro de uma sala limpa. Da mesma maneira, o fluxo de pessoas, né? Como as pessoas entram, por onde elas entram numa sala limpa,
aonde elas fazem paramentação, né? Aonde elas fazem desparamentação, isso tudo tem que estar descrito na URS, na requisição de usuário do projeto, nos requerimentos de usuário do projeto. Conceito de situações de emergência, então, novamente, a gente falou aqui como é que eu faço a contenção de um determinado líquido que derrama, como eu faço a contenção de um determinado pó que derrama, como eu lido com uma situação de um acidente, uma situação inesperada. Isso tem que estar descrito numa URS. Da mesma forma, como eu desmonto e monto equipamentos, por onde os equipamentos entram numa sala limpa, aonde eu projeto painéis removíveis, se é possível projetar painéis removíveis, né? Ou se a estanqueidade requerida naquele ambiente não permite que eu faça portas técnicas. Enfim, a desmontagem e montagem dos equipamentos, assim como a manutenção e o reparo também dos equipamentos, né? Se eu tenho, por exemplo, uma sala de compressão, onde eu trabalho um produto de alta potência, né? Como é que eu faço para retirar, muitas vezes, o rotor da compressora? Como eu faço para retirar as punções? Por onde as punções, esse rotor, eles entram e saem, né? O rotor, muitas vezes, é uma peça grande, precisa de um carrinho apropriado para transporte. Esse carrinho tem que vir por um airlock de materiais, né? Então, isso direciona também o tamanho das portas, o tamanho dos airlocks. Então, um assunto é relacionado ao outro, né? O conceito de descontaminação, esse é importantíssimo, né? Então, o operador, digamos que vai fazer uma operação, de novo, de compressão dentro de uma área que vai produzir um determinado medicamento de alta potência. Depois do processo de compressão, subentende-se que ele está com algum residual de pó, algum resíduo de produto na paramentação dele, né, na roupa. Então, de que maneira ele faz essa descontaminação? De que maneira ele sai de forma segura de dentro da área de processo e garante que ele não vai contaminar outras áreas, né? Esse conceito, esse procedimento, esse processo tem que estar descrito na requisição também de usuário, né, na URS. O conceito de coletas de resíduo também é importantíssimo, né? Como eu trato os resíduos dos materiais que vão ser gerados, né? Como eu trato os resíduos que vão ser gerados dentro da área de processo, né? De que maneira esses resíduos saem? Eles têm que ser protegidos? Eles não precisam ser protegidos? Tudo isso faz parte de uma avaliação e captura numa URS. Parada de emergência, né? No caso de incidentes, e, eventualmente, espaço requerido para EPIs e equipamentos de descontaminação. Mas, para o final da apresentação, a gente vai ver alguns exemplos de equipamento de descontaminação. Mas, se eles são necessários ou não, tem que ser definido no início do projeto da sala limpa. É importantíssimo que esses conceitos façam parte do desenvolvimento das URS de usuário. A cascata de pressão, ela é uma ferramenta, né, que ela auxilia no controle de substâncias, e aí principalmente quando a gente está falando em termos de contenção secundária. Então, a cascata de pressão e o airlock são as duas principais ferramentas, né, a cascata de pressão e a anticâmara são as duas principais ferramentas que a gente tem para conter uma determinada substância dentro de uma área, dentro de um ambiente, dentro de uma sala limpa, né? Então, o que a ISP coloca aí como alguns pontos de observação e de reflexão? A prevenção da propagação de partículas pelo ar é uma medida de segurança importantíssima. Então, baseado no fato de que partículas com pouca densidade tendem a ficar flutuando no ar, né? Tendem a ficar na atmosfera. Então, a prevenção da propagação dessas partículas que estão presentes na atmosfera da sala limpa é uma medida de segurança importantíssima. E aí existem basicamente dois conceitos, né, que são admissíveis, né, ou são possíveis no projeto de uma sala limpa. Basicamente, você pressuriza a sala limpa, né, ou aplica um conceito de pressão negativa na sala limpa, né, por meio do sistema de ventilação, e aí, eventualmente, você está protegendo, né, aquela sala de
disseminar ou de desprender qualquer tipo de partícula para o ambiente adjacente. Ao passo que também são admissíveis arranjos de pressão positiva, quando, por exemplo, eu quero proteger a minha sala limpa da entrada de uma determinada substância. Então, também é admissível que eu tenha arranjos de pressão positiva ou de pressão negativa, né? Mas, de qualquer forma, o conceito de cascata de pressão ele é um conceito importantíssimo para o controle, né, de substâncias, principalmente em ambientes e salas limpas. Aí uma observação, por vezes, né, os conceitos de pressão, eles colidem, né, entre proteção ao operador ou proteção ao ambiente, né, mas o importante é que seja feita, né, uma avaliação que leve em consideração as duas proteções, tanto a proteção dos operadores quanto a proteção dos ambientes, né, e do produto, tem que ser levado em consideração no projeto da sala limpa, quando na escolha do critério de cascata de pressão, né. Durante operações de rotina ou em um eventual incidente, caso não possa ser assegurada a pressão negativa, né, o conceito de cascata de pressão deve assegurar que substâncias altamente potentes não possam escapar, né, das salas limpas. Então, na falha da proteção primária, na falha da contenção primária, a contenção secundária e a cascata de pressão ela é a principal ferramenta para conter o escape de substâncias de dentro de salas limpas. O conceito de cascata de pressão, então, ele funciona de duas formas, né? Ou uma pressão positiva dentro da área de processo, né? E ao passo de que a área adjacente, né, seja uma pressão negativa, ele tem algumas características, né? Então, por exemplo, se eu tenho um corredor ligado a uma sala de processo que tem a pressão positiva, quando eu abrir a porta daquela sala, a tendência é que, no primeiro momento, toda a pressão expulse, né, expulse toda a substância que está na sala de processo em direção ao corredor. O conceito de pressão negativa é justamente ao contrário. Então, se eu tenho uma sala de processo com pressão negativa em relação ao, por exemplo, um corredor, quando eu abrir aquela porta da sala de processo, eu vou ter as substâncias entrando para a área produtiva ou entrando para aquele ambiente. Então, o sistema de cascata de pressão, em resumo, ele serve ele é muito apropriado para varrer as substâncias que estão presentes numa determinada atmosfera, em uma direção ou em outra direção. Vale aí a gente usar essa ferramenta de forma a obter os resultados que a gente quer, seja proteger o produto ou proteger as pessoas ou proteger o ambiente. Ele serve como uma ferramenta. E há também o conceito, né, aí a ISP propõe, né, alguns arranjos, né, mas esse arranjo que a gente vê aí nesse slide, ele propõe, por exemplo, airlocks, né, de pessoas e materiais com pressão positiva, né, ele propõe um corredor, né, de processo em pressão negativa e as salas de processo e a contenção primária em pressão positiva, né? O que isso ocorre, né? O que isso tem como consequência? Toda vez que eu abrir a porta entre o corredor e os airlocks, eu vou ter as substâncias indo em direção ao corredor. Da mesma forma que se eu abrir a porta da área de trabalho, né, do workspace, as substâncias tendem a sair para o corredor. Então, o corredor de pressão negativa está servindo como uma contenção tanto da área de processo quanto dos airlocks, né? É uma das possibilidades em termos de arranjo de pressão de salas, né? Falando um pouco sobre airlocks, né? A gente sintetizou aí essa apresentação para caber dentro de um webinar, né? De 1 hora. Então, os airlocks, então, da mesma forma, eles servem aí como elementos de proteção secundária, né, de contenção secundária e de proteção de vários pontos de vista. Ele serve como uma área de paramentação, ele serve como uma área de desparamentação, ele serve como uma área de descontaminação, ele serve como uma barreira de transição entre diferentes classes, né? Então, o airlock ele tem várias funções
dentro aí do nosso arranjo, dentro do projeto de uma planta que opera drogas potentes e também que opera produção de vacinas, né, à base de bactérias ou de vírus, enfim. Ele é uma baita de uma ferramenta para proteger as salas limpas e as salas de processo. Então, a gente tem alguns exemplos aí de airlocks, né? Desde o primeiro exemplo, que é uma sala limpa sem airlocks, né? É possível eu produzir um medicamento de alta potência numa sala limpa sem airlocks? Sim. Se a sua fábrica for dedicada a um único produto, por exemplo, é muito aceitável que você não tenha um airlock, né? Que aquela sala, a diferença de pressão entre a sala e o corredor estabelece o critério de segurança para aquela sala limpa. Então, tudo depende da avaliação de risco. Nesse caso, se a planta é uma planta multiproduto ou se ela é uma planta, né, de um único produto, dedicada a um único produto. Então, é possível fazer uma sala limpa sem airlock? Sim, é possível. Na maior parte das vezes, não. Mas, em alguns casos especiais, sim, é possível. A outra proposta é uma sala limpa, né, aí já na figura 6.2.2.2, é a sala limpa com um airlock compartilhado para pessoas e materiais. É possível compartilhar o airlock entre pessoas e materiais? Sim, é possível. Se a análise de risco demonstrar que você consegue limpar os invólucros sem prejudicar a qualidade do produto ou a segurança do operador, se é possível fazer paramentação, desparamentação, todas as atividades entre airlocks de materiais e pessoas, se é possível fazer isso no mesmo ambiente, né, é possível compartilhar airlocks de pessoas e materiais, né? Essa análise, ela vai desde produtos de alta potência até produtos comuns, produtos onde não há restrições aí, onde não há, onde o perigo de contaminação do operador é minimizado, né? O risco é menor. Mas sempre tem que ser feita uma avaliação de risco para entender se é possível ou não compartilhar essas atividades dentro do airlock, pessoas e materiais. Um outro arranjo possível, e eu diria que é o mais aplicado na maior parte dos casos, é você ter um airlock dedicado à entrada e saída de pessoas e um outro airlock dedicado à entrada e saída de materiais. Esse é o arranjo mais comum, é o mais simples da gente ver em plantas, eu diria que até o mais flexível de todos eles, né? Ele é um arranjo seguro e que na maior parte das vezes funciona dentro das análises de risco. E um outro arranjo, e esse é muito mais comum quando você trata aí sim de drogas com alta potência, com uma alta periculosidade, né, e também com alto risco de propagação, é você ter um airlock dedicado à entrada de pessoas e um outro airlock dedicado à saída de pessoas. Da mesma forma, tem um airlock dedicado à entrada de materiais e à saída de materiais. Esses arranjos eles são extremamente usados quando a gente tem um processo de descontaminação que precisa ser feito na saída da anticâmara. E um outro arranjo possível, né, considerando aí áreas técnicas e corredores, que também é uma evolução do último arranjo. Airlocks de pessoas, e aí eu vou ser bem breve com relação a esse assunto, eles têm que possibilitar lavagem, desinfecção, eles têm que ser considerados mobiliário para guarda de EPI, eventualmente chuveiros individuais para tomar banho, né, ou então chuveiros de descontaminação para uma descontaminação mais pontual, alguns equipamentos de proteção como lavador de óleos, né, potencialmente nas saídas dos airlocks, não necessariamente dentro, né, e outros mobiliários, bancadas e funções como conexões de ar, né, conforme o apropriado para o processo. Airlocks de materiais são basicamente aí o que a gente tem para ressaltar, é que eles incluem desde aqueles airlocks tradicionais com portas intertravadas, quanto também os pass-throughs, né, e as caixas de passagem, né, são considerados airlocks de materiais do ponto de vista de... Brevemente falando sobre os sistemas de descontaminação, esses são específicos para quando você
eventualmente tem um risco de contaminação ou um risco de carregar um determinado produto entre uma sala e outra, né, ou entre um ambiente e outro. Os sistemas de descontaminação eles estão aí para, vamos dizer, minimizar a possibilidade da gente carregar essas substâncias. Nas salas limpas, né, alguns cuidados devem ser feitos, né, por exemplo, materiais que tenham maior superfície possível, menor número de juntas que limpeza, né, da sala limpa, os forros, né, muito cuidado com selos de luminárias, selos de grelha de ventilação, né, e acabamentos, né, e não é recomendado caminhar diretamente sobre forros de sala limpa, sobretudo onde está se produzindo drogas de alta potência. São painéis extremamente sensíveis aí à movimentação. Com relação às salas limpas, né, algumas recomendações, por exemplo, trocas de filtro, né, devem ser feitas dentro das salas limpas para evitar que uma determinada substância impregnada no filtro passe entre uma sala e outra. Normalmente trocas seguras são necessárias, né. Algumas recomendações com relação a instalações de luminárias, né, e passagens entre divisórias, seladas em todos os lados, e atenção, né, à necessidade de conexões de ar respirável dentro das salas limpas, né, para o uso de EPIs dedicados. E a gente vê dois arranjos, né, que é um arranjo com chuveiro de descontaminação dentro do airlock de pessoas, né, onde a gente tem o primeiro arranjo, onde a pessoa é obrigada a passar por dentro do chuveiro para sair da sala limpa, e a outra onde você pode ter caminhos paralelos, ou escolha ou ir pelo chuveiro de descontaminação ou não passar pela descontaminação. Aqui um exemplo de chuveiro de névoa, né, que é aquele chuveiro que serve para impregnar o pó num determinado EPI ou numa determinada roupa, né, de forma que quando eu retiro aquela roupa não há disseminação de pó. E aqui um exemplo de air shower, né, que é aquele chuveiro de ar que serve para varrer o pó de uma determinada de um determinado uniforme. A gente vai falar rapidamente, só para terminar um assunto, né, sobre OEB e OEL. Então, de que forma a gente classifica, né, a periculosidade de uma substância, né, de uma droga, né, sobretudo quando a gente está falando de substâncias com alta potência. Então, existe uma tabela, né, baseada aí na quantidade de produto que o operador pode ficar exposto, né, dentro de um critério de volume. Então, por exemplo, OEB, né, o OEB seria a banda de exposição do operador, é dividido em 6 categorias, que vão desde o OEB1 até o OEB6. Então, por exemplo, ali, o paracetamol, ele é uma substância de baixo risco, né, de manipulação. Ele é classificado como OEB1. Por exemplo, a betametasona já está no OEB4, ela tem um risco de exposição ao usuário e uma potência, né, muito grande. Então, os critérios de contenção e os aparatos de contenção, eles vão do OEB1 também ao OEB6. Então, o OEB1 é aquele produto que não tem riscos, né, ao operador ou ao ambiente. Tem, obviamente, critérios que têm que ser atingidos de qualidade, mas não necessariamente ele me traz riscos. Ao passo que, acima do OEB3, tem que ser feita uma análise de risco para entender, eventualmente, até se o produto precisa ser manipulado dentro de um isolador, né, dentro de uma glove box. Então, é importante entender desse slide é que quanto menor for o nível, né, de exposição, mais relaxado aí é o critério de contenção dentro da sala limpa. E um outro conceito, né, o conceito de nível de biossegurança, é aplicado, sobretudo, quando a gente está falando de vacinas ou medicamentos, né, à base de tecnologia, de biotecnologia. Então, alguns exemplos, por exemplo, de nível de biossegurança 1, onde o risco para o indivíduo é baixo, né, e também para a comunidade é baixa, né, está ali os lactobacilos. Então, manipulação de lactobacilos, ela entra no nível de biossegurança número 1. Ao passo que lá no final, nível de biossegurança número 4,
é quando há um altíssimo risco, né, para o indivíduo que está ali naquele ambiente, né, e um alto risco também para a comunidade. Por exemplo, o vírus Ebola. Manipulação, então, de Ebola é feito em salas, né, em laboratórios de NB4, de nível de biossegurança 4. Aqui alguns exemplos em termos de layout, né? Aqui um exemplo de laboratório para nível de biossegurança 1. Pode ver que a paramentação das pessoas, eles estão ali só de jaleco, né? O uso de luvas e eventualmente de óculos de segurança, mas a sala ela não é protegida por airlocks, por exemplo, né? E tem ali os chuveiros de segurança, né? Lava-óleos ali no final. Um laboratório de biossegurança no número 2, né, de BSL2, aí o operador já está trabalhando ali numa cabine de biossegurança, né, numa capela dedicada e apropriada para manipulação de determinadas substâncias. Tem ali uma autoclave para poder fazer já a esterilização de materiais. Biossegurança número 3, aí já é um laboratório protegido por airlocks. Você vê que a paramentação das pessoas, né, ela já está mais rigorosa, né, o operador já está, inclusive, até com escafandro, com armandado, a partir do nível de segurança BSL3. Então, quanto maior o nível de biossegurança, maior é o requisito aí de contenção, né? Pode ver que tem um chuveiro para banho, né, na saída do laboratório, a pessoa tomar um banho, enfim, barreiras airlocks duplos. Na realidade, ele tem 3 airlocks, né, antes de entrar no nível de biossegurança 3. Mas aí sim o conceito de ambiente selado. A autoclave está dentro da sala de processo, a paramentação ela é bem maior. Gente, eu sei que foi extremamente rápido, esse final foi corrido, tá? Tá o meu e-mail aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de webinar, né? Esse webinar ele é parte da iniciativa do Nordica Academy. A gente está aberto aí a temas e a assuntos que vocês tenham interesse. Então, escreve para a gente, manda um e-mail, né, e diz se foi bom, enfim, dá a sua sugestão, tá? É importante dizer que esse webinar ele foi gravado e ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube. A Nordica tem um canal no YouTube, chama Nordica Academy, tá? Nordica com K, e lá vocês podem ver tanto esse webinar no futuro, bem próximo, quanto os últimos webinars que a gente fez, tá bom? Vou abrir para perguntas. Eu sei que a gente estourou um pouquinho o tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão, né? Mas é isso. Eu encorajo vocês a entrem em contato com a gente se vocês tiverem alguma sugestão. Tá bom? De resto, uma ótima tarde para vocês e a gente se vê no próximo webinar.